A paz do Senhor, mais uma hora, né? Mais um dia, estou aqui trazendo a mensagem que o Senhor me colocou, né? Colocou no meu coração. E sinceramente, assim, como eu falo, eu nunca sei o que eu vou pregar, né? Porém, toda pregação para mim ela é reveladora, né? O Senhor vai ministrando, né, na minha mente, no meu coração, e coisas que eu não conseguia entender antes, o Senhor, né, vai me mostrando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Mas dessa vez, assim, vou me basear, né, lá em Daniel 3:6, que diz assim: e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo, né? Esse versículo aqui fica em Daniel 3, né? Falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É uma história bem conhecida, porém eu vou fazer um resumo aqui, vou falar só um pouquinho, né? E quem quiser, né, comprovar, ler lá, pode ler, né? Porque tem coisas, irmãos, que a gente vê na Bíblia, a gente pensa que nunca vai passar por situação parecida, né? Mas a verdade é, a Bíblia não mente, né? E se Deus, né, deixou pra gente a Bíblia, é pra gente se basear e confiar o que tá nela, né? Igual esses dias mesmo eu tenho falado pro Senhor, né? Tem passado por algumas coisas, né? E tem muitas pessoas que acham que a gente entra em desespero. Eu não é desespero, não. Eu fico preocupada, né? Mas não entro em desespero porque eu falei com o próprio Deus: Senhor, eu confio na palavra. Eu confio o que o Senhor já falou comigo e confio na palavra, né? E Deus sabe que isso é verdade, né? Então eu vou falar umas coisas aqui, né? E eu sempre falo que pode ser engano, pode não ser, né? Então nós temos aí a inteligência, né, artificial, nós temos pessoas capacitadas, né, para poder averiguar, para ver se eu estou falando a verdade ou não, né? Porque graças a Deus por isso, né? Porque é aquela história, tem momentos da nossa vida que a gente fala as coisas, né, e as pessoas não ouvem, preferem acreditar, né, em outras pessoas do que na gente, né? Essa é a verdade. Mas infelizmente, né, nós estamos vivendo numa época, né, que por mais que tudo que já foi comprovado foi verdade, né, a gente ainda tem que continuar provando, né, para poder, né, mostrar a verdade, né? E eu vou falar aqui algo que o Senhor tem falado comigo, né? Como eu já falei, pode ser verdade, mas pode ser engano, né? Mas eu não tô, pode ser engano, mas eu tô falando a verdade, né? Eu posso ter enganada, mas eu tô falando a verdade e eu vou tentar deixar o mais claro possível, né? Que se vocês prestarem atenção, bem atenção, vocês vão entender o que eu tô falando, né? Porque como falei, né, eu não sei de muita coisa. O Senhor está vindo revelando agora, né? O Senhor está me revelando as coisas agora, né? Aos pouquinhos, né? Esse ano Ele resolveu me revelar muita coisa, né? Começou o ano passado, não me revelando tudo, mas me mostrando algumas coisas, mas esse ano, assim, tem me revelado muita coisa, né? Acho que chegou o momento dele revelar, né, a verdade, né? Mas, sinceramente, ainda eu olho assim, ainda tem muita coisa para mim poder entender o que está acontecendo, né? Tem muita coisa para me passar a saber e eu só, assim, eu acho que é só o próprio Deus que vai me falar, né? Porque tem umas coisas que não tem cabimento, tem coisas que você não entende, né? Entendeu? Então, assim, só Deus mesmo para poder revelar o que está acontecendo, né? Então eu vou falar com vocês aqui, são coisas que, como eu falei, o próprio Deus me revelou, porque eu não tinha me ligado, né? Mas ele me revelou, né? E eu entendi uma coisa, depois ele me falou que era outra, né? Mas vamos seguir, mas pode, como eu repito 3 vezes, ficar registrado, eu não estou acusando ninguém, entendeu? Pode ser, né, engano meu, mas é assim, é a minha verdade, né? E não quero acusar ninguém, mas eu vou deixar de uma forma bem clara aqui. Quem quiser averiguar, né, pode ver, né? Pode ver se é verdade ou não, né? Então vamos lá, né? Como eu falei, eu estou baseando lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 prisioneiros que eles, né, tinham que adorar, né? Teve uma ordem, né? Que eles tinham que se ajoelhar diante da estátua, né, do rei, só que, na verdade, eles falaram que não se prostravam diante de Deus nenhum, né? Principalmente de estátua de homem. Então, por causa disso, né, eles foram lançados, né? Então eles falaram: ó, se Deus salvar, bem, se não salvar, né? Então jogaram ele dentro da fornalha de fogo, né? E aí, só que quando o rei foi ver, né, em vez de ter 3 pessoas, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha um anjo lá dentro que todo mundo fala que era Jesus, né? E eu acredito que é o próprio Jesus, sim. Então, tem toda uma história, né? E depois eles saíram de lá sem nada, assim, como a fornalha foi aquecida 7 vezes, né?
Então, falam que as pessoas que foram jogadas lá, acho que nem sobreviveram, né? Porque foi muito, assim, foi assim, a temperatura estava muito elevada, mas eles saíram de lá, né, ilesos, né? Eles saíram de lá, né, sem queimadura nenhuma, porque Deus estava com eles, Jesus estava com eles, né? Então, nós passamos por algumas situações, né, que a gente fala, meu Deus, como é que eu consegui passar por aquilo, né? E eu falo situações, qualquer tipo de situação, não é pelo fogo, né, mas por problema, por calúnia, por fofoca, né, por armações, por tantas coisas que nós passamos que, se não é o Deus para nos justificar, o negócio fica feio, né? Mas Deus fala que Ele está conosco todos os dias, né? Esse é o bom de tudo, que o Senhor está conosco, né? E aí, dessa vez, Ele deixou que eu falasse, né? A gente, assim, eu vou falar umas coisas aqui, né? Que tem acontecido comigo esses dias, né? E começou assim, né? Aconteceu um dia de manhã, né? E sempre, infelizmente, eu tenho que estar falando dessa pessoa, né? Mas não torna que não fica chateado, mas é verdade, né? Ele estava chateado, né? Que eu estava assim, parecia, porque como eu falo, gente, eu não minto. Tem fofoca que eu não passo nem saber. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Então, o que acontece? Eu entro no lugar, eu vejo que o pau está quebrando, mas eu saio porque ninguém me esclarece realmente o que está acontecendo, né? Se não me engano, esse dia parece que alguém me falou que disse que é porque eu estava com o ex, eu estava trazendo o ex de volta. Gente, eu não tenho intimidade com ex nenhum. Como eu falei, tem um que eu não falo há muito tempo. Todos eles, se eu falo, né? Só tem um que eu falo porque é necessidade, porque a gente tem família, mas os outros eu não tenho nenhum tipo de relacionamento há mais ou menos quase 2 anos, né? Não tenho. Porque eu sou um tipo de pessoa assim que eu vou dando chance, eu dou 1000 chances, mas chega a hora que eu falo, eu vou embora, eu não quero mais, porque não tem condições mais. Como eu sempre falo, não tem condições, né? E ele provou mesmo que para ele, assim, não tem volta nem para amizade, né? Que às vezes a pessoa termina, né? Mas às vezes acontece da pessoa continuar com a amizade, né? Não fala amizade, né? Mas pelo menos conversa, né? Não volta mais, mas ainda fica alguma coisa. Mas só que tem pessoas que não tem como você fazer isso, são pessoas perigosas, né? Então, a informação que eu tive foi essa, né? Que o outro estava chateado porque eu estava com ele, só que eu não estava com ele. E detalhe, são coisas que a gente tem que ficar explicando o tempo todo, sem necessidade. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Mais ou menos quantos anos, eu falo 2 anos, não, desde quando eu entrei na internet, que sempre tem alguém provando que, né? Que aquilo ali é mentira, que é armação, que é mentira, que é armação, que é mentira, né? Todo mundo vê isso. Então, é complicado você ter que estar provando com uma pessoa que diz que faz parte, né? Que diz que está junto, que diz que é isso, que diz que é aquilo, mas quando a tempestade bate, tu olha para um lado e para o outro, cadê a pessoa? A pessoa está lá do outro lado te metendo malho também. Aí você fica falando, gente, né? Poxa, a pessoa nem espera para ver o que vai dar, porque sempre, graças a Deus, Deus tem alguém que vai atrás, vai saber, né? Graças a Deus que Jesus continue fazendo isso, né? Mas se não for por meio, Deus tem como provar de outros meios, né? Que Ele é dono de toda a sabedoria e toda a inteligência, né? Mas você procura a pessoa, cadê a pessoa, né? E aí, se for questão, né? Que é a mesma questão de sempre, né? E aí sempre tem alguém que fala, porque você tem que esquecer isso, né? Que você não pode trazer o seu passado de volta. Inclusive, eu até deixei de ter amizade com uma pessoa que eu gostava muito, com toda sinceridade, eu gostava da pessoa. Eu gostava. Para mim, assim, era uma pessoa que tinha um trabalho excelente, né? Porém, ela ficou afirmando, né, que eu estava com a pessoa, só que eu não estava. A pessoa tinha armado de uma tal forma, convenceu até ela, ou então, às vezes, né, eu até fico pensando, será que essa pessoa não fazia parte, né, daquele povo lá? Né? Tem isso, porque pelo que o Senhor está abrindo meu entendimento e minha sabedoria, eu vou te falar, eu tenho visto coisa que pessoas que pareciam ser amiga, hoje em dia está mostrando quem realmente são. Mais para frente eu vou falar por quê, entendeu? Foi uma outra pregação, eu falei que eu ia falar um assunto, não falei, mas tomara que agora eu não vou esquecer porque faz parte da história, né? Então, o que acontece? Eu tive que deixar de ter amizade com a pessoa, porque a pessoa deu, assim, todo mundo acreditava na pessoa, né? Porque a minha, assim, o caso, quem responde por mim sou eu mesma. A gente só tem uma equipe, mas quem responde por mim sou eu. Entendeu? Infelizmente, tem pessoas que não chegam até você para perguntar se aquilo ali é verdade ou não. Entendeu? Inclusive, como eu já falei, tem pessoas que antigamente chegaram para mim, aí, fulano, o que que eu, poxa, igual um dia eu vi uma pessoa, né, tão
né? É de uma humildade tão grande, ele falou tão lindamente que eu lembro assim, eu fico até emocionado, né? Da forma que ele falou, ele não chegou me acusando, ele só falou assim, poxa, né? Desse jeito, agora vai ficar para a história. Mas ele falou de um jeitinho, então eu recebi aquela mensagem de uma forma, né, que eu vi que a pessoa não estava me acusando, mas a pessoa estava, até a própria pessoa estava sentindo como que estava acontecendo, né? Não sei se eu estou enganado com o que eu estou falando, mas a pessoa falou de um jeito, poxa, vai ficar, né? Vai ficar uma coisa né? Eu não lembro como é que ele falou, mas falou assim, poxa, isso aí ficou, né? Ficou uma coisa que vai ficar para sempre, mais ou menos assim. Mas eu entendi, eu recebi aquela mensagem de uma forma tão, né? Uma pessoa tão humilde, eu tô falando diante de Deus, que eu não tô aqui para ficar inventando mentira, né? História, né? Mas aí, cara, tipo assim, a pessoa quase perguntou, tipo assim, vou falar isso pra ver se o que ela fala, né? Tipo assim, se defende aí, faz alguma coisa, né? Igual teve outras pessoas também falaram, se defende aí, fala alguma coisa. Mas não, tem pessoas que diz que tá do seu lado, diz que é um carne e unha com você. Quando o pau tá quebrando, ele tá lá do outro lado, metendo o pau também. E você fala, meu Deus, e aí? Como é que fica a situação? Né? Como é que fica a situação? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Então, onde eu parei, meu Deus? Aí eu nem sei onde que eu parei, sinceramente, mas vamos continuar. Vou ver se eu consigo manter uma sequência, que às vezes eu fujo, mas a gente vai tentar. Então, o caso é o seguinte, como estava falando dos ex, não tenho amizade nenhuma com ex nenhum. Inclusive, né, que eu vou contar aí mais pra frente, mas já vou entrar logo nesse detalhe, né? Teve um que falou, tô esperando você me escolher. Eu não tenho que escolher ninguém. Eu já escolhi, já tive com a pessoa fez tudo que tinha que fazer e foi embora. E, inclusive, querem até me agredir porque acham que eu tenho que voltar para eles. Como eu já falei, eu tenho que me transformar em quanto? Em 4, em 5, em 3, né? Cada dia eu fico não posso, né? Ainda para completar, ainda vem gente que não sei da onde, né? Qual os quintos que saiu, né? Para poder vir, né? Dar um de marido, que eu já falei. É umas histórias assim, sem cabimento. É algo assim que não dá para entender, né? Será que todas as mulheres passam por isso, né? Os homens estão assim, achando que tem que chegar e mandar? Não é possível uma coisa dessa, é algo que não tem cabimento, né? E os homens que não deram valor, que não assumiram, que não protegeram, que não fizeram nada, ao contrário, foi uma desgraça na vida da mulher, e acho que tem que votar. Estou esperando você me escolher. Eu não vou escolher ninguém, eu já escolhi, né? Porque o seu corpo é meu corpo não é de ninguém, meu filho, meu corpo é meu. Né? O corpo da gente é da outra pessoa quando a gente é casado. Eu não sou casada com ninguém. Eu já fui. Então, já foi. Então, meu corpo não é de ninguém. Entendeu? Então, e outros que acham que tem que mandar na minha vida. Não manda. Não manda de maneira nenhuma. Quem manda na minha vida sou eu e Deus, né? E eu tô bem guardada, né? Então, seguindo, são pessoas assim que não tem como voltar, né? Como eu falei, às vezes a gente tá de separar um, separa outro, mas não tem separação não. Eles estão unidos igual arroz, né? Aquele arroz cozido que fica um colado no outro. Então, estão ali fazendo o que eles podem fazer para mim poder dar certo em relacionamento. A verdade é essa, né? Porque não querem, né? E eu vou seguir, vou falar mais coisas, vamos seguir. Então, o caso é o seguinte, como eu falei, né? Um dia que ele amanheceu, né? Já estava chateado, que disse que eu estava com fulano, Bertão, só que eu não estava com ninguém. Todo mundo sabe que armação todo dia tem. Né? Uma pessoa que tem um pouquinho de inteligência, não estou aqui desmerecendo ninguém, não estou falando para poder desmerecer os outros, não, mas se a pessoa parar para pensar um pouquinho e ver a situação, vai entender. É só pegar detalhe por detalhe. São são pessoas que invejosas, né? Que é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma história. Então a pessoa que tem um pouquinho de sabedoria vai entender que aquilo ali, né, é o de sempre. Então, a gente não está com criança, a gente não está lidando com gente burra, a gente está com pessoas inteligentes, pessoas, né? Então, aí passou, né? Só que nesse dia aconteceu o seguinte, né? Como ele estava chateado, né? Parecia que ele estava... Que agora também tem aquela história, né? Manda mensagem e aí você pensa que a pessoa está ali, mas a pessoa não está. Isso é chato. Se vai embora, não deixa as coisas, né? Leva as mensagens, leva tudo, né? Não fica ali, não, eu tô lá, mas eu tô cá. Não, não faz isso não, né? A pessoa tem que ter uma posição. O que ele quer realmente, né? Como eu falei, às vezes você procura a pessoa na hora da guerra, da tempestade, a pessoa não tá do outro lado, né? Aí a pessoa diz que vai embora, mas deixa as coisas, né? As coisas ficam ali, né? Então, se vai, leva tudo, não deixa nem mensagem, né? Leva tudo. Então, o que acontece? Só que aí, nesse meio termo, né, nesse meio tempo, veio uma música na minha mente. E aí eu coloquei essa música,
entendeu? Eu coloquei essa música e aí eu achei muito bonito, né? Muito bonito. Mas só que essa música, ela tinha um segredo. Essa música ela tinha um segredo, mas eu falei, não tem, eu falando com Jesus, essa música não tem nada a ver comigo. Eu tava tremendo, eu tava meio nervosa, porque é aquela história, né? Mulher com uma tristeza, eu tava meia nervosa, né? Principalmente com a pessoa, eu tava. Se eu falar, não posso, eu tô aqui pra falar a verdade. Eu tava meia nervosa. Só que aquele vídeo tava mostrando ao contrário, tava mostrando que eu tava bem chorosa. Vamos supor assim, né? Que eu tava chorando, só que eu não tava de maneira nenhuma. Eu poderia estar triste, mas eu tava mais raiva do que triste. É verdade, tem que ser dito, né? E aí o Senhor falou, volta lá. E eu voltei, né? Mas eu voltei e eu tava ali que não era eu. Eu tava meio nervosa pedindo Deus perdão, que o Senhor me perdoa, né? Só que eu ouvi bastante a música, né? E com certeza eu não tava daquele jeito, porque ali deu a entender que a mulher tinha perdido o marido, né? Ou quem ela amava, né? Só que eu não tinha perdido ninguém, só uma pessoa que eu estava conhecendo que foi embora. A gente fica triste, fica, mas não aquele ponto, né? Mas aquilo ali, eu vou dizer por quê, né? Aquilo ali foi uma armadilha que o Senhor fez. Eu falo assim, dessa forma, né? Eu falo dessa forma. E aí tudo bem, a música passou, tudo bem, que não sei mais o quê. E aí, se não me engano, como eu falei, eu me perco, porque todo dia é uma história, então eu acabo me perdendo nas histórias, mas o que eu falo aqui eu posso sair da sequência, mas é a pura verdade. Quando foi no outro dia, né? Quando foi no outro dia, parece que ele foi embora também, ou já estava a história que ele foi embora, uma coisa assim, né? Ou no outro dia ele foi embora de novo, por alguma coisa, que eu não lembro o que foi. Também não sei, a verdade também é essa, que toda vez ele vai embora e eu não sei o que é, uma fofocaiada disso que eu tô fazendo e acontecendo, eu não sei o que é, e também não tem ninguém fala, então a gente fica por aquele ali mesmo. E aí, quando foi no outro dia, né, como eu falei com vocês, da música, a música falava de chuva, que eu tava na chuva, né, que ele tinha ido embora, que as minhas noites isso, que é verdade, assim, depois deu a entender, né, depois realmente deu a entender que realmente aquela música tinha um pouco de verdade, que pelo que entendeu, que disse que tinha noites ali que ele ia sair com os amigos dele. E é por isso que eu sentia uma friagem danada. Eu sentia algo frio. Eu falei, meu Deus, não tem. Será que essa pessoa não está? Por que está essa friagem? E agora eu estou entendendo, né? Por que eu sentia aquela friagem, aquele frio, né? É porque, ou a pessoa fria, é porque de repente ele não estava. Eu acho assim, se a pessoa, né, não está. Se a pessoa não vai, por que manda mensagem? Aí aquela história, a pessoa exige presença, exige atenção, entendeu? Mas a pessoa não está. A pessoa também deixa a pessoa no vácuo. Enquanto eu recebi uma mensagem, né, a pessoa falando assim, poxa, a pessoa dá migalhas, né? Eu falei, não, mas e esse vídeo aqui? Quem é que está aqui? Você está entendendo? E o vídeo que manda é vídeo assim que parece que a pessoa está mesmo. E aí quer dizer, a gente é um tipo de pessoa que a gente trabalha, eu sou um tipo de pessoa que eu já acordo, né, trabalhando, corre para baixo, corre para cima, corre para baixo, corre para cima. De tanto ele receber, a gente acaba tirando um tempo que a gente não tem, porque a verdade é essa, né, que eu tô com igual, minha unha aqui para fazer, não tive tempo ainda de fazer minha unha, né? Aí a gente tira um tempo para ficar a pessoa, para ver se a pessoa fica bem, para a pessoa não ficar chateada, porque a pessoa está reclamando o tempo todo que não tem tempo. Mas a música, como eu falei, foi uma pegadinha, ele mesmo confessou. Ou se não foi ele, me perdoa, né? De repente, porque tem pessoas também que se passam por ele ali. A verdade é essa. Tem a questão de mensagem, se a gente não tiver muito no espírito, a gente acredita naquelas mensagens que a gente recebe ali. Então pode ser também, como eu falei, pode ser engano, pode ser uma outra pessoa que mandou a mensagem falando que disse que ele foi com amigos. Não sei se é verdade, né? Então, se for assim, o que é, né, Deus sabe, né? De repente não foi ele, mas deu a entender que estava com amigos, né? Não sei se é verdade, então vou continuar. Então, poxa, por exemplo, se eu cobro alguma coisa de uma pessoa, é porque eu faço aquilo que eu estou cobrando. Por exemplo, a gente que é mãe, como é que eu vou cobrar algo de um filho se eu não faço? Não, meu filho, você tem que chegar em casa, tem que tomar banho. Como é que eu vou cobrar isso se eu não faço isso? Não, você tem que fazer isso. Mesmo que se eu não fizesse, eu poderia cobrar dele, porque eu sou mãe, né? Mas eu não cobro ninguém algo que eu não faço. Entendeu? Se não faz, se não está sempre presente, por que fica prendendo num vídeo, né? Ah, não, porque você não me dá atenção, mas porque eu estou sabendo, né? Sai com os amigos, né? E se não é alguém que manda uma mensagem, né? Porque eu sou um tipo de pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu vou até onde eu posso ir. Porque para depois falar assim, poxa, eu podia ter dado um fulano, um cicrano. Então eu sou um tipo de pessoa que eu vou levando até onde que eu posso, na minha emoção, né? Mas estou observando. O dia que não der pra gente, né? A gente cai fora.
entendeu? Como eu falei, como é que eu cobro presença, como é que eu cobro, né, alguma coisa de uma pessoa se eu não estou, se eu não faço, né? E o pior, que a pessoa nem sabe que a pessoa não tá, porque às vezes a gente não sabe, eu tenho que ficar orando assim, será que fulano tá aqui? Será que o Bertano tá aqui? Não tá, né? Não tá. Porque um dia eu recebi uma mensagem, ó, falando, se você vê que o negócio tá meio frio aí, a pessoa não tá. E é verdade, né? A gente vai recebendo mensagem, porque o pessoal não guarda nada na língua, não, o pessoal fala, né? Então, poxa, vamos ter consideração. Se quer, queira direito, né? Se tá dentro, entra, ou você entra ou você sai. Você não pode ficar em cima do muro. A verdade é, você não pode ficar em cima do muro, senão você vai levar bala. Porque se você tá numa guerra, tem um muro no meio, ou você fica do lado de lá, ou você fica do lado de cá. Ou você assume lá, você não assume. Isso é até uma questão de uma pessoa que tem palavra. Eu acho assim, né? Não, aí o inimigo vai lá, joga uma bomba, ó, olha só, o que aconteceu foi isso. Aí ele acredita no inimigo, ele não acredita na gente que tá lá de cá. Aí complica, né? É amigo ou o que é? Né? A gente fala assim, né? Porque qualquer pessoa tem que ser nossa amiga, tem que ser mãe, marido, primo, quem for, ou é amigo da gente ou não é. A gente fala assim, né? Então, o que acontece? Então, a música falava sobre uma mulher que estava na chuva, né? Mais ou menos isso, eu era para ter ouvido a música antes, não ouvi. A mulher que está na chuva, né? Que não era para deixar ela na chuva daquele jeito, junto com ele, é uma coisa assim, né? E aí aquela música, a mulher muito chorosa, a mulher isso, a mulher aquilo outro, muito bonito o vídeo. Eu, sinceramente, ouvi várias vezes, como eu até falei com uma pessoa, né? Que eu achei linda aquele vídeo, nem se aquele vídeo foi antigo, eu vou te falar, show de bola, coisa linda, né? O homem muito bonito, a mulher muito bonita, o ambiente muito bonito, tudo muito agradável, tudo muito lindo, a música lindíssima, né? Porém, não era a minha realidade ali no momento, mas eu fiquei quieta, que a gente tem que obedecer. E aí tá. Quando foi no outro dia, eu recebi uns vídeos, entendeu? E como todo mundo sabe, eu sempre falo o seguinte, que a minha For You, eu tô recebendo, por exemplo, eu sei que tem mensagens ali, as pessoas estão mandando para mim. Inclusive, eu consegui ir num lugar que eu recebi mensagens, né? Eu recebi mensagens que eu não estava conseguindo receber na minha For You, porque uma hora é artesanato, outra hora é festa de casamento, outra hora é vários homens, né? Fazendo todo tipo de coisa que não presta, né? De zoação, né? E todo mundo sabe quem são a equipe, não preciso ficar explicando quem é, né? As pessoas de sempre. Então, porque elas estão se sentindo muito bem, que elas acham que não vai ter justiça, mas a justiça um dia chega, só se não existe Deus, e o Deus que eu sirvo é mentiroso, mas o Deus que eu sirvo não é mentiroso. Ele é a pura verdade, só está deixando para ver até onde vão, né? E aí, quer dizer, aí fica aquele monte de gente ali fazendo um monte de gracinha, isso, aquilo, outro, né? Inclusive, volta a falar, tem sinais aí que eu não faço a mínima ideia. Esses efeitos aí, meu filho, nem se eu quisesse conseguir entrar, porque eu não consigo ver o que aqueles efeitos ali fazem. Estou falando diante de Deus. A não ser como se seja alguma coisa com muito movimento, aí dá para entender, porque o resto eu não sei. De escurecer, de enverdecer, de empretecer, eu falo diante de Deus, não faço a mínima ideia. E nem quero saber, porque eu não quero entrar nisso. Então, continuamos. E aí, de repente, surgiu vários homens, né? Quando surgiu, eu vou falar por quê, eu já falei isso, vou continuar falando. Eu comecei a filmar. Por que eu comecei a filmar? Porque há uns meses atrás, eu passei por um aperto muito grande, entendeu? Eu passei pelo vale da sombra da morte, eu tô falando sem exagero. Eu passei pelo vale da sombra da morte, passei sozinha. E vou falar, essas pessoas que eu gravei, que tá gravada aí, eu tinha até medo deles. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não assumo medo nem dor, entendeu? Eu não assumo medo nem dor. Mas dessas pessoas que você sabe que tem umas coisinhas que faz a pessoa ficar um tipo de medo. Então, não vou ficar explicando, quem sabe, quem não sabe, não precisa ficar explicando. Então, quando assim, o ataque foi tão grande, questão de sexo, né? Porque foi tão grande, porque dava para entender, porque como eu falei, apareceu animais, apareceu criança, apareceu um monte de coisa. Você tá entendendo? E ali, eles bombardearam o meu Instagram com vários tipos de cena, com vários tipos de ataque, entendeu? Rindo, falava sempre sobre sexo o tempo todo, você tá entendendo? Aproveitou que um menino, que eu nem sei se o menino faz parte, né? Se fazia, não sei. Também não quero saber, não vou acusar dele desse momento aí, entendeu? Então, eu já recebi um assunto, uma mensagem que parecia que estava, mas eu não sei também, não vou acusar, né? Não estou aqui, como eu falei, não quero acusar ninguém, não quero. Então, o ataque foi muito grande que, como eu falei, eu até desmaiei. Quem lembra,
Quem não sabe da história pode ir no YouTube. Eu tenho, lá tem a minha história, né? Tem algumas coisas que eu já falei ali. Tem mais coisas que eu ainda não falei, mas tem muitas coisas que eu já falei para poder entender a história. Então, eu fiquei com medo deles, essas pessoas que eu gravei o último vídeo agora, esses dias, porque na última vez do ataque, eles estavam lá. Inclusive, eu não gravei os vídeos pesados, não gravei. Eu gravei até um vídeo mais leve, mas só eu gravei e guardei esse vídeo, porque para comprovar que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Inclusive agora, né? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Não sabe. Mas nessa época, eles me perseguiram demais, né? Eles se passavam pelo... e eles mesmo falavam comigo. Eles me falavam que eu dava com medo, né? E eu dava uma de durona lá, mas Deus sabe como é que eu tava, né? Eu tava realmente com medo. Quando eles chegavam, eu ficava com medo, porque o ataque foi muito grande. Era para mim enlouquecer. Inclusive, foi na época que eles tomaram o meu Instagram, né? Todinho, com aquele monte de homem atrás de mim. Acho que é porque eles viram alguma coisa aí, né? E ficaram meio tantã, né? Só Jesus. E foi na época da chuva. Eu não consegui ver essa chuva. Depois que eu até gravei um vídeo, né? Mas eu não tinha visto essa chuva porque eles tomaram meu Instagram todinho. Hoje em dia, eu até aviso, ó, gente, não tô vendo isso, não tô vendo aquilo, não tô vendo aquilo outro, por causa, né? Você já sabe o motivo, que todo mundo já sabe. Então, eu até falei, né, esse tempo aí atrás, que eu tinha gravado esse vídeo, né, por causa de há uns meses atrás, né, do ataque que eu sofri, que eu não morri porque Deus não deixou, que eu desmaiei, né, pedi ajuda para muita gente, ninguém veio me ajudar, foi aonde que eu falei assim, ninguém me ajuda, mas minha filha, eu vivi até hoje sozinha, não é agora que eu vou recuar, né, então eu consegui me fortalecer, eu consegui tirar aquele medo, né, aos poucos foi tirando o meu medo, eles mesmo passaram a falar que eu estava com medo, inclusive eles usavam o mesmo vídeo que a pessoa que fala comigo usa, entendeu? Aparecia em outros lugares, deixava o nome deles bem claro lá, entendeu? Qual a intenção disso eu não sei, o que eles querem comigo não sei, qual o interesse eu não sei, eu só sei que eu gravei esse vídeo agora, falei assim, já que eles chegaram eu vou gravar. Você tá entendendo? Porque eu não vou ficar aqui, esses homens fazendo gracinha pra mim, que já tá, né? Esses dias tem feito bastante gracinha no Instagram, você pode ver, eu não tô nem entrando, porque eles estão ali. Aí eu gravei. No que eu gravei, eu peguei, fui perguntar a Deus, Deus falou assim, não é pra fazer nada. Eu fui lá e apaguei os vídeos. Eu apaguei os vídeos, né? Apaguei os vídeos. E aí eu falei assim, entendi. É que eu pensei, olha o que eu pensei. Eu pensei que Deus tinha mandado eu não mostrar nada, porque eu falei, não, eles vieram namorar. Só que quando eu gravei, eu não percebi, eu não observei nada que estava no vídeo, não observei. Quando foi hoje, né, eu fui ver na minha mente, falei, gente, aquele vídeo que eu apaguei deve tá na lixeira. Fui na lixeira, não achei, né? Que diz que a gente consegue, mas não achei na lixeira. Depois eu falei, tem um aplicativo que ele salva. Cheguei lá no aplicativo, o vídeo estava apagado. Quer dizer, não achei na lixeira e nem achei lá no aplicativo que eu faço adição. Então, o que eu fiz? Eu peguei, né? Deixei pra lá, falei, eu queria ver o vídeo. Mas aí eu tô em casa, né? Eu tava em casa, eu falei, eu vou fazer uns posts para poder postar. No que eu entrei no aplicativo que eu tentei na galeria, eu vi que os vídeos estavam lá, tinha vídeo lá. E aí eu fui lá, olha, ele tá aqui, peguei o vídeo, né? Voltei, peguei o vídeo e fui ver. Aí eu fui perceber, né? Eu fui perceber que, na verdade, eles já entraram com todo. Você está entendendo? Eles já chegaram lançando. Eu fui observar o vídeo. O vídeo tem, né, tem cenas ali que qualquer pessoa entende o que está acontecendo. Inclusive tem crianças, né? Tem crianças lá fazendo gesto também. Para mim, aquelas ali são crianças. Eu tenho certeza que são crianças, né? E aí que eu fiquei chocada. Fui ver isso hoje, depois de dias. Porque eu falei que porque está querendo namorar, mas eu não prestei atenção no vídeo. Não prestei. Então eu joguei fora. Você está entendendo? Mas aí Deus é bom, né? E aí o que acontece? Eu também não sei, que eu achei estranho. Como hoje eu fui atrás do vídeo, né? Eu não achei nem na lixeira e nem achei no aplicativo. O que eu fiz? Eu falei assim, gente, sumiu, apagaram tudo, né? Que é assim que eles fazem. Quando eles querem, né, que eu não uso alguma coisa, eles vão lá e apagam. E aí, só que aí, eu não sei o que eu fui fazer, eu fui lá no outro aplicativo. Quando eu cheguei lá, tinha umas 2 ou 3 vídeos do mesmo vídeo, que era deles, né? Do mesmo vídeo estavam lá. Não sei quem foi, porque eu lembro perfeitamente que eu tinha apagado aqueles vídeos.
Como eu já tinha falado antes, que eu tinha apagado os vídeos. Então, apagaram do Alixeira, apagaram de lá do aplicativo, mas eu não sei o que aconteceu, que apareceu os vídeos justamente no lugar que eu tinha apagado. Então, alguma coisa aconteceu. Eu não sei qual é o mistério aí, nem tudo a gente sabe. Então, seguindo, aí eu fui lá e vi o vídeo, né? Voltei lá para o aplicativo, ajeitei ele, fui reparar o vídeo, como eu falei, né? Eu fiquei chocado com o que eu vi. Fiquei chocada, né? E aí, botei ele no mesmo lugarzinho lá onde que fica, né? Pra deixar aqui. E aí, o que que acontece? O que que acontece? A intenção deles é que eu desista de todos. Vocês não têm noção dos ataques que eu sofro. São muitos. É o dia todo, é o tempo todo. São vários ataques. São muitas pessoas interessadas, né, que eu desista. Mas o mais interessante, eu vou falar para vocês aqui, mas eu não quero, né, que as pessoas, como eu poderia dizer, que é como volto a falar, eu tô falando, né? Pode ser engano, mas eu tô falando aquilo que, né? Não tô mentindo, eu tô falando a verdade, né? Assim, o ataque todo é para mim não encontrar com essa pessoa. Eu não sei qual é o mistério. Tem um mistério aí, não é só questão de ex. Eu não sei de muita coisa, tem muita coisa que eu sei que ainda tem que eu tenho que descobrir. Porque não é só uma questão de ex, não são só os meus ex que estão atrás de mim, não é. Ou então os meus ex têm dinheiro para pagar alguma coisa aí muito, né? Alguém tá tendo um dinheiro que tá rolando aí. Por quê? Aí pergunta por causa de quê? Eu vou falar por causa de quê. As crianças que eu vi no vídeo, elas faziam gestos, né? Uma fazia um círculo com a mão e a outra fazia as dois dedinhos abertos. Pode ser engano meu, pode ser que não seja nada, em nome de Jesus. Eu estou passando aquilo que eu olhei e vi. Então eu fiquei olhando e falei, gente, como é que pode uma coisa dessas? Como eu já falei da outra vez que eu sofri o ataque, eu falei que eles estavam mexendo com criança, que eles estavam com animais, que eles estavam com um monte de coisa. E eu estou falando aqui, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando, né, porque assim, a gente tem que contar, a gente tem que falar para não sobrar pra gente. Então, eu vi aquilo ali. Aí tá, aí eu tentei entrar no Instagram hoje, não consegui, porque eles tomaram tudo, né? E aí eu fui para uma outra área. Já foi? Eu fui para uma outra área. Cheguei lá e consegui receber algumas mensagens, né? Consegui receber algumas mensagens que eu não estava conseguindo receber. Eu até fiquei muito feliz, né? Só que quando eu entrei, eu achei algo muito interessante, né? A gente, assim, coisa melhor que tem é a intuição. Entendeu? Eu tinha uma pessoa que fazia parte do nosso grupo, né, que parecia uma pessoa muito boa. E eu tinha pessoas que elas ficavam meio assim comigo, entendeu? Ah, você está com essa pessoa, não sei o quê, não sei o quê. Mas a palavra do Senhor diz que é para a gente não julgar, porque da mesma forma que a gente julgar, a gente será julgado. E eu não queria julgar a pessoa, né? Não queria. Mas parecia, assim, pelo que ela falava, né? Parecia ser uma pessoa legal, porém eu comecei a desconfiar por algumas atitudes. Não era atitude séria, mas era uma atitude que você ficava assim, eu ficava olhando assim, tem alguma coisa errada aí. Então, de um nada, aí eu parei de seguir ele. Parei de seguir porque eu vi algumas coisas que estavam meio estranhas. Mas bateu certinho. Porque quando hoje eu fui receber as mensagens que eu recebi, que até curti, tava a pessoa lá. E aí, a pessoa olhava muito sério para mim. Olhava muito séria. E ela começou a passar. Aquilo ali era uma mensagem. Se era boa ou ruim, eu não sei. Mas era uma mensagem e eu entendi. Entendeu? Cada pessoa vai tirar sua própria conclusão. Essa pessoa fazia assim. Do lado, ele estava de um lado e do outro lado tinha um chinês, mais ou menos um chinês. Vamos voltar assim, né? Um chinês, um coreano, não sei. Pessoal oriental. Aí tá. E aí eu olhava assim, não sei se ele fazia algum gesto, eu não lembro. E aí, só que passou de novo. Eu tirei, passou de novo, ele apareceu de novo. Ele apareceu para mim umas 5 vezes ou mais. Apareceu ele e teve um momento que ele botava a mão na cabeça assim, tipo, pensa, pode ser que eu esteja enganada, pensa, né? Aí eu via do lado ele, Reis. Eu via essa pessoa e via do lado dele Reis, uma pessoa, né? Passou. Aí eu subi de novo, apareceu de novo. Ele olhando para mim muito sério. Ele olhava com a cara fechada para mim, né? E aí, com pouco eu passava de novo e apareceu. Pode ser que eu esteja enganada. Um casal fazendo o mesmo gesto que as crianças estavam fazendo no
na gravação que eu fiz, o mesmo gesto. E aí apareceu aquele casal, e quando eu olhei do lado, ele também estava lá, do outro lado, fazendo o mesmo gesto. Eu não sei se ele estava me ameaçando a falar alguma coisa. Eu não sei o que ele estava tentando me passar, qual é a mensagem que estava passando. E ali, depois daquela hora, apareceu mais outras mensagens dele mesmo. Apareceu, ele com a cara bem fechada pro meu lado, tipo assim aí. Então eu não sei se essa pessoa estava passando para mim, que eu entendi foi isso. Olha, se você não largar, né, dessa pessoa, eu vou contar para eles. Entendeu? Aí contar o quê? Das crianças do vídeo. Só que eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Entendeu? Então, o que é isso para mim? Isso aí é Deus mostrando quem são as pessoas. A verdade é essa, né? Deus vai mostrando as pessoas. Inclusive, eu até coloquei lá o outro vídeo antigo, né? Eu coloquei lá onde que eu coloco os vídeos, eu coloquei lá um vídeo de antes de ontem ou ontem e tem um vídeo antigo. Você não entendeu? São as mesmas pessoas. Inclusive lá tem uma criança, né? Pode ser que eu estou entendendo errado, que eu sou muito ruim, né? De mensagem. Eu demoro para entender. Tem dia que eu levo disso e boia quando eu não entendo, né? Mas tem uma criança lá que ele fala assim, ó, não sei o que, né? Quando eles decidem, né? Gostar de você de volta, né? Não sei o que, tipo assim, né? Que a criança gostava das pessoas e as pessoas voltaram a gostar dela. Para mim, que ela também é uma mensagem, né? Então, são várias mensagens que tem nesses vídeos, né? E pelo que eu vi do vídeo de agora, né? Para mim, ele tem sexo até falar que chega. Eu entendi isso. Pode ser que eu esteja errada. Então, o que eu falo é o seguinte, né? Eu deixei lá, se não tiver nada, bem, se não tiver, amém. Se tiver bem, se não tiver, amém, mas eu deixei lá, né? Porque esse é um vídeo que é público, então todo mundo pode ver, não tem nada a temer, entendeu? Mas aí o caso é o seguinte, pode ser, pode não ser, como eu falei com vocês, de repente eu estou enganada, então a gente não está acusando ninguém, e nem quero acusar. Mas eu estou passando aquilo que, né, o Senhor tem me mostrado e eu tenho achado muito estranho, inclusive esse homem me afrontando. É uma pessoa muito conhecida e esse homem é um homem, né, me afrontando, né, fechou até a cara. E eu tinha que entender isso, que que não era para insistir com aquela pessoa, senão ia contar por reis, né? E mostrou o sinal, mostrava um casal e mostrava o outro, né? Ele mesmo fazia o gesto. Então, eu fiquei pensando, gente, será que é isso mesmo? Porque até hoje eu estou tentando imaginar, até agora, né? Hoje, que no caso foi hoje, né? Estou tentando falar, gente, então estava certo, aquela pessoa, né? Pode ser que eu esteja enganada, a gente se engana, né? E Deus vai mostrar a verdade. Eu não estou aqui para falar mentira, né? Então a pessoa realmente estava no meio, né? A pessoa foi enviada para fazer parte do meu grupo, né? E a gente corre o risco de ter mais gente, né? Escondida, né? Mas Deus vai mostrar. Porque Deus já me tirou, né? De um lugar e eu ir em outro, não tem nada a ver, só para eu chegar lá na hora que a pessoa estava falando mal de mim. Né? E aí eu deixei de seguir, porque Deus não deixa a gente enganado. E a nossa missão é muito séria, não é qualquer missão. E quando Deus está na frente, a sua verdade tem que aparecer, né? Então, seguindo. E aí o que acontece? Deus me mostrou isso. Então, quando a gente tem fé em Deus, né? A gente não vai, como eu falei, eu já recebi várias propostas, né? Várias propostas, né? Para poder, né, participar de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Não precisa ficar falando o tempo todo, que é chato, né? Então, meu filho, eu não faço parte desse tipo de coisa, eu não faço essas coisas, né? Como eu falei, eu tenho 4 anos e vou continuar, né? Inclusive, eu já pedi a Deus para fazer algumas coisas, né? Que a gente pede, Deus responde, né? Eu não tenho interesse nenhum, né? Se a ataque tá vendo a questão de sair, meu filho, eu sou uma pessoa normal e não tenho nenhum interesse de participar desse tipo de coisa. Se vocês subiram na vida, né? Porque da outra vez mesmo, né? O ataque foi tão grande, no final parece que eles colocaram que ia depositar um dinheiro na minha conta, né? Tipo assim, me afrontando, me humilhando. Aí apareceu um outro vídeo que tinha R$0, sei lá o que é, quanto que tinha, 0, não sei, uma coisa assim.
Entendeu? Depois eu estava pedindo dinheiro a alguém. Eu nunca pedi dinheiro a ninguém, de maneira nenhuma. Eu quero que aquilo que Deus vai me dar. E para mim subir na vida, né? Ou para mim Deus me dar uma coisa melhorzinha, eu não preciso estar vendendo meu corpo. Eu não preciso, de maneira nenhuma. Estão indo no Instagram atrás de mim à toa, porque eu não vou ficar com ninguém, né? E tem um mistério aí, a questão da pessoa a questão, em questão da pessoa que o inimigo tem atacado demais, né? É uma ameaça o tempo todo, é agressão o tempo todo, entendeu? É uma fúria de Satanás por causa que a gente não pode ficar junto, né? E o problema é que o menino ainda não amadureceu, a gente fala assim, né? Para entender o que está acontecendo, né? O ataque está sendo demais. Não é pouco, né? Mas aquela história, não sei se tem alguém sofrendo esse tipo de ataque, esse tipo de agressão. Se você colocar, né, o Senhor na frente, né? Eu até coloquei uma imagem, né, de Jesus segurando das mãos, né, de uma menina e tirando ela do vale da escuridão e levando para a luz. Porque, na verdade, é isso, né? Que a gente passa no vale da sombra da morte, a gente passa na fogueira, a gente passa na cova dos leões, né? A gente passa na prisão, a gente passa em vários lugares, né? Então, o que acontece? Mas quando o inimigo chega, Jesus já chegou primeiro, né? Essa é a verdade. Jesus chegou primeiro, né? Então, em muitas situações, o inimigo acha que tem sabedoria, mas a sabedoria está em Deus, né? É Deus que tem toda a sabedoria. Então, é uma agressão danada. Inclusive, quando eu postei aquele vídeo, né? O vídeo que eu estava falando que Deus proporcionou a gente ficar junto, né? Eu creio que era ele, pode ser que não seja, de repente estou enganada, como eu falei, né? Porque ele não conversa, a gente não tem uma conversa pessoal, nunca vi isso, diz que quer, diz que quer, diz que quer, mas você não vê uma atitude nenhuma, né? Então parecia ser ele, ou se não era ele, né? Era, infelizmente, né? Os ex, né? Porque a verdade é essa, né? Como há um tempo atrás, um rapaz falou para mim que disse que ele não estava comigo, não ficava comigo, que ele ficava com outras pessoas e que era ele que ficava comigo, né? Era ele que ficava comigo o tempo todo. Ele falava para mim, ó, quando ele não estava, eu ficava com você. Eu fazia o papel dele, né? Quantos homens aí que às vezes não dá valor à mulher em casa, né? Não dá valor à mulher em casa, não cuida da mulher, né? Fica mais fora e aí depois quer reclamar que a mulher que é ruim, que a mulher é vagabunda, mas não é. Né? No meu caso, eu não sabia de nada. Deus sabe que é verdade, eu não estou aqui para ficar mentindo, né? Inclusive, eu acho que o negócio até rolou bem, bastante tempo, né? E tem gente pensando que eu sabia que eu estava com ele, mas eu não sabia, eu pensei que eu estava com essa pessoa, né? E aí quando Deus descortinou, porque Deus descortinou tudo que estava acontecendo uma vez só, foi bem chocante para mim. E aí esse rapaz falou assim, não, quem estava com você o tempo todo era eu. Ele falava para mim, era eu que estava com você, não era ele, queria ficar com outras pessoas, né? Até onde é verdade eu não sei. Aí foi aonde, né, que eu achei uma pessoa muito interessante, porque eu acho uma pessoa interessante, e eu fico pensando assim, gente, para que essa pessoa fica correndo atrás de uma velha que não, né, que não pode fazer nada? Porque ele mesmo falou que isso não ficava comigo porque ele não fazia nada. Para que ele quer uma velha, né, que não faz nada? Tantas pessoas interessantes para o mundo afora, né? E aí aquela história, né? Quando ele não está, as pessoas que sabem mexer na internet sabem que ele não está. Então o que ele faz? Vai fazer o papel dele, né? E aí como eu não sei, que eles ficam disfarçam muito bem, né? Muito raro eles não disfarçar. Então a gente fica pensando que é a outra pessoa. E aí nessa história, ele não aparece, a gente cheia de coisa para resolver, a gente perde até, né? Às vezes noite de sono, pensando que a pessoa está e a pessoa não está. E a pessoa cobrando o quê? Presença. E aí, vai explicar uma coisa dessa? E faz escândalo, né? Aí complica, aí você quer entender, aí você, né? Você quer entender. E aí seguimos, vamos seguir. Aí vou voltar. Nessa noite que eu falei, né? Teve uma noite aí que a gente ficou junto, Deus proporcionou, né? Vamos supor que é ele, né? A gente tem que acreditar que é. Na segunda noite, aí na segunda noite aconteceu o seguinte, não sei se foi na primeira ou foi na segunda, a gente ficou junto, bem legal. E aí foi assim, a gente ficou junto, quando foi 2 horas da manhã, tava bem legal, né, situação, tranquila. Aí apareceu lá uma mulher, né, que eu não preciso falar quem é, apareceu uma mulher, né. E aquela mulher, depois daquela mulher, parece que a mulher endemoniou, né, porque eu, na mesma hora, né, eu vi, né, assim, eu senti que estava tendo ataques aqui na minha casa, né.
E aí, depois daquela hora, antes dela aparecer, tinha aparecido um outro casal também, que eu não sei quem é. Aí depois apareceu ela, né? Uma dessas noites aí. E depois vieram aparecendo outros ex, né? Porque é assim, né? E aí um fazia uma coisa, o outro fazia outra coisa, e no final apareceu um outro aí que ele é bem ativo, né? Tem uma criatividade enorme, né? Que tem hora que eu não sei se é o que eu tô falando, se é o que eu tô falando ou se é ele, né? E nessa história fica como se eu estivesse com uma pessoa, só que eu não quero nem de graça, não é por nada, né? Porque a pessoa, ela não honra nem ele mesmo, né? Porque se ela honrasse ela mesmo, né? Poderia honrar as pessoas, né? Mas ele não honrou nem ele, porque o que ele faz é desonrando ele mesmo, né? Então, aí é a hora que ele falou que disse que eu estava com um tal dos ex, ou qual é o outro assunto, eu não sei, né? Então é essa, aí é toda uma perseguição, né? Toda uma perseguição, né? Que quando não é um, é outro, fazendo armadilha, né? E a situação é essa, que a gente não pode ficar junto, né? O demônio está furioso demais, né? E aquela história, a gente tem que estar muito agarrado com Deus para poder suportar. E eu creio assim, né? Essas situações, né, que eu estou passando, a minha preocupação é que eu acho que tem muitas pessoas que estão sofrendo esse tipo de ataque, né? Esse tipo de calúnia, esse tipo de armações, né? Pessoas, né, que às vezes pagam até a própria vida por causa de uma coisa dessa, o negócio está muito sério, né? E assim, a gente pergunta, cadê, né, as autoridades, né? Não falo brasileira, né? As autoridades, né, do mundo, né, de outros países, né? Porque como assim que eu estou vendo, não é do meu país, né? Não são pessoas daqui, só pessoas daqui, né? Eles têm uma união, para mim é tipo um grupo, né? Para não dizer outro nome, eu vou botar grupo, né? Que estão bem unidos para destruir pessoas, né? E aí eu fico pensando, tem algo por trás, porque, né? Você vê pessoas de vários lugares, né? De várias classes sociais, né? Que elas estão se unindo para poder, né? Separar um casal, para poder destruir uma pessoa, né? E cadê as autoridades? Cadê as autoridades né? Que podem fazer alguma coisa, né? A gente vê essa situação assim, né? E são coisas terríveis que estão acontecendo. Pode ser que eu esteja enganada, mas são coisas terríveis, né? Então, o que eu falo para as pessoas que estão passando por essa situação, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Jesus, né, estava com eles. E se Jesus está com eles, está com você também. Você tem que acreditar, não perca a esperança, não. Vai orar, continue orando. Ah, mas eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada, mas Deus pode. Entendeu? Deus não perdeu o controle, não. Não é para você desanimar, não é para você se desesperar, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas você sabe e Deus também sabe. Então, Ele vai tomar uma providência, né? Vai tomar uma providência. Então, é essa mensagem que eu passei aqui para deixar, né? Porque eles querem que eu desista, mas eu não vou desistir daquilo que Deus tem mandado eu lutar. Foi o próprio Deus que falou, é para você lutar. E eu confio na palavra. Independente do que esteja acontecendo, não é que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, que eu falo, passa todos os dias, entendeu? O que acontece? Eu não vou desistir daquilo que Deus, né, me prometeu, daquele que Deus quer que eu tenha responsabilidade, entendeu? E todo dia uma coisa, todo dia uma coisa. E como eu estava falando do vídeo, né, que desses dias aí, que eu falei que já chegaram, para mim, já chegaram fazendo esse tipo de coisa, né? E aí, só que no meio disso tudo, tinha algo, né? Tinha uma mulher, né? Na música, eu entendi na música falando assim, que a mulher estava na chuva, né? E que o homem, né, deixava ela sozinha ali na chuva com os outros, uma coisa assim, né? Depois eu vou ouvir a música, quem quiser pode ouvir a música também, dá pra saber que música é, né? São duas pessoas negras, né, mas bem bonitas. E aí, quando eu fui ver esse vídeo hoje, eu vi esse homem, né? Tinha uma mulher agachada na chuva, não sei se estava chorando, quando eu não reparei direito, mas vi um homem com um guarda-chuva oferecer a ela e deu a mão para ela se levantar. Não lembro mais nada, só a parte que eu lembro é só isso. Só que eu tive uma revelação, alguém me revelou algo, que disse que tinha sonhado, que tinha um guarda-chuva, né? Que tinha um guarda-chuva e que dentro desse guarda-chuva tinha uma foto, e dentro dessa foto tinha uma foto, tinha uma imagem de um demônio. Essa é a verdade, um demônio. E aí, na mesma hora, minha mente foi lá. Eu falei, é a mulher que estava agachada, é a mulher que estava chorando,
E o demônio foi lá oferecer ela aquele manjar. Aquele manjar é o quê? É o vídeo todo. Quem for reparar aquilo ali tem um manjar do demônio. Se eu aceitasse, se quando aquele pessoal chegasse, realmente, eu tivesse aceitado aquilo ali é o manjar que Satanás colocou para mim, né? E aí eu entendi que aquela pessoa que estava me levantando dali era o próprio demônio. Por que que eu falo? Por causa desse sonho. Por causa desse sonho que essa pessoa teve um guarda-chuva e dentro de uma foto de demônio. Quem estava me levantando ali era o próprio demônio. E aí, voltando para a música, na música fala, a mulher chorando, entendeu? Chorando e reclamando com o namorado dela, né? Ou com o marido dela, né? Ou que foi embora, mas na verdade assim deu a entender que ele tinha morrido, não sei, né? E ela falando que ela estava na chuva chorando. Só que com aquele vídeo, com aquela música ali, eu acho que Satanás pensou que realmente eu estivesse naquela situação ali. Que eu estava na carência, que eu estava chorando, que eu estava triste, né? Que eu estava isso, que eu estava aquilo outro. E aí, quando foi no outro dia, eles armaram, fizeram toda uma armação para ver se me pegava, se eu ia, né, aceitar, aceitar a ajuda, aceitar, né, como eu poderia dizer, né, aceitar o quê? Fazer o que foi oferecido ali, né? Eles pensaram que eu ia fazer isso, mas só que a minha reação é outra, porque eu não quero isso de maneira nenhuma, né? Eu prefiro continuar pobre do jeito que eu tô, né? Nem cama para dormir, nem geladeira, eu prefiro, né? Porque é assim que, né, que Jesus passou. Jesus ficou no deserto sem comida e sem bebida, né? E a gente também passa aqui no Vale da Sombra da Morte, passa no deserto, né? Mas é com Jesus. Jesus está com a gente, né? Por isso que eu coloquei aqui na imagem do vídeo, falando que Jesus, né, está comigo. O tema da minha dessa mensagem é Jesus está comigo. Esse é o meu tema, porque Jesus está comigo o tempo todo. Entendeu? É no vale, é na fornalha, né? É nas calúnias, é nas falsidades, né? É na traição, né? Em todos os momentos o Senhor está comigo. Por isso que Ele manda falar cala a boca. Mas de vez em quando a gente fala que não é para falar, né? Não é para falar. E aí, quando foi ontem, né? Eu tô indo, tô voltando, porque quando eu falei, eu comecei em sequência, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, quando foi ontem, ele até pediu, né? Mandou uma mensagem para mim falando que ia voltar. Mas o caso é o seguinte, a gente quer até voltar, mas a pessoa, qual lado que a pessoa tá, né? Eu não tô aqui para julgar, mas qual lado que a pessoa tá? Né? Como eu falei, às vezes a gente está passando por uma guerra danada, né? Que a guerra minha é metade ou uma porcentagem é questão de calúnia, de mentira. Há mais de 2 anos que a pessoa está com você e vê que toda vez desmancha, que vê que é mentira, a pessoa continua acreditando que é verdade. E aí, como é que fica? Né? Todo dia a pessoa vai embora, todo dia é uma guerra, todo dia é uma briga. E para completar, ontem eu fiquei triste, perguntar para mim por que você ficou triste. Porque quando eu fui falar com ele, né? Ele falou para mim, porque você caiu, né? Não sei, tipo assim, ficou com a pessoa, isso acontece. Isso acontece. Eu falei, ué, mas eu não fiz nada disso. Ele nem me perguntou, né? Se ele vai perguntar assim, não, você, né? Não, ele não, isso acontece. Mas nesse acontece, parece que ele ficou naquilo ali. Deu a entender que ele foi embora, não sei, porque ele falou assim, isso acontece. E ficou quieta. Ficou quieto, falei, doeu dentro da minha alma. Sabe o que doeu dentro da minha alma? Porque homem nenhum, um homem que é sincero, um homem que é um homem, né, de valor, um homem que se preza, um homem que cuida da família, um homem, né, isso é recado para qualquer mulher, né, um homem que é honrado. Uma mulher não pode trair ele de maneira nenhuma, não pode, né? Mesma coisa a mulher, uma mulher honrada dentro de casa, por que o homem vai trair a mulher? Né? E aquilo ali me doeu quando ele falou isso. Deu a entender que realmente ele tinha aceitado aquela situação, que eu tinha, né, traído ele, porque pareceu um vídeo para mim no começo que eu comecei a ver, que falava assim, que a mulher estava lá chorando, querendo outro homem, sei lá, uma coisa assim, um outro homem que não era dela, né? E falava na questão, porque não sei o que, de trair. E eu até, né, eu descartei aquele vídeo, falei, não, eu não quero trair ninguém, não. Eu não quero trair ninguém. Eu peguei lá e falei, eu não tenho interesse, coloquei pra lá, né? Ainda quando foi no outro dia, a pessoa falando que disse que a pessoa caiu, alguma coisa assim, é assim mesmo, acontece. Doeu dentro da minha alma, eu falei, gente, eu não fiz isso, né? Eu acho que a pessoa nem merece, né?
A pessoa não merece, aquilo ali me entristeceu dentro da minha alma. Falou, não pode ficar desse jeito. Como é que a pessoa, né? Ele tá pensando que realmente eu fiz isso, eu não fiz, né? Ele não merece. Diante de Deus eu pensei nisso. Mas depois, né? A própria mulher passou, você está pensando que a coisa é boa, né? Passou uma mensagem lá, dando a entender que ele mandou a mensagem, mas ele não estava ali. Foi mais ou menos isso. Ou então foi outro tipo de mensagem. Mas a própria mulher apareceu lá, né? Tirando a minha onda, né? Aí eu, tudo bem. Falei assim, não tá não. Então deu pra entender, né? Que ele sempre faz isso. Né? Em vez dele pegar e ir embora, ele não vai. Mas aí pega, fica deixando um monte de mensagem, né? E dessa vez ele deixou eu entender que estava tudo bem, porque eu tinha traído ele. Só que eu não tinha feito isso, eu fiquei sentida. Falei, gente, como é que eu vou fazer isso com uma pessoa assim? Nunca fiz, nem vou fazer. E se eu tivesse feito, eu prefiro mil vezes que ele fica quebrando a internet, né? Brigando porque eu tinha feito isso, do que ele aceitar e ficar, né? Como uma pessoa que aceita coisa que eu não fiz de maneira nenhuma. Aquele ali doeu na minha alma. Me entristeci por causa disso, porque a coisa mais. Eu me entristeço mais com os outros que comigo mesmo. Para depois descobrir que ele não estava ali. Aquilo ali foi só para falar, tipo assim, né? Deixa você aí no vácuo. Não faz isso não. A pessoa quer ir, vai embora. Não é postura de pessoa, de homem, né? Nem de mulher. Se a pessoa quer não quer, vai embora. Né? A pessoa não acredita na pessoa, por que fica? Mas como eu vou ficar com uma pessoa que eu não acredito nela? Não tem como eu ficar com uma pessoa que eu não acredito nela de maneira nenhuma. E Deus sabe que é verdade. Né? Que às vezes ela insiste com uma pessoa porque Deus vem falando comigo, né? E eu sei que Deus tá falando, não vou entrar em detalhe aqui, mas eu não fico com ninguém que eu não acredito nela de maneira nenhuma. A pessoa fez alguma coisa errada, eu perdoo. Uma vez, duas vezes, né? No máximo até 3 vezes, vamos supor. Mas depois que eu pego a confiança, já era, né? Eu não vou ficar com um homem para poder ficar, né? Assim, com outros homens. Não tem cabimento uma coisa dessa, ainda mais com um homem que destrói a vida dos outros. Para que eu vou ficar com uma pessoa que destruiu a minha não só na tua vida porque Deus não deixou, né? Eu descer. Então não bate. Então aí você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada aí? Não tem, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada. Então, eu fiquei sentida, poxa, eu demorei a me recuperar, para depois, né, a própria colega dele, né, a gente fala assim, né, passou, e aí jogou uma mensagem lá, e falou, então pode ser que ela falou que ele não tá aqui, né, que ele não tá aqui. Aí eu saí e fui embora, né, falei, tudo bem, né, tudo bem. Aí depois, no outro dia, ele quis voltar, ou no mesmo dia, ou no outro dia, eu acho, né, quis voltar. Eu fiquei quieta, né? Eu fiquei quieta, porque é um vai e volta, né? Às vezes a gente já está sofrendo um ataque danado. Qual é o ataque pior? É o de fora ou de dentro? Né? Às vezes o de dentro é pior. Então, o inimigo está usando ele mesmo, né? Ele mesmo, igual aconteceu com os outros. Os outros foi a mesma coisa. Os outros foi a mesma coisa. Os outros, né, tanto de aliança como o outro acreditou no inimigo, né? Aí aconteceu o que aconteceu, depois ficou atrás. Está atrás até hoje, mas não quero, né? E o terceiro a mesma coisa, né? O terceiro também teve um momento ali que ele também ficou meio chateado, que pareceu que estava com outra pessoa, né? E depois foi embora, aí descobriu que era verdade, que era mentira. Aí depois foi embora, todo mundo já sabe o motivo, mas não me deixa em paz, toda noite vem me visitar, né? Toda noite vem me visitar. Eu não entendo, isso não é normal. E o pior é que não é uma pessoa só. São várias pessoas. Fala, gente, isso não é normal. Gente, eu fico procurando tempo, eu fico procurando para me poder cuidar de mim, cuidar da minha família. Mesmo a pessoa fica desse jeito, é toda noite tá a pessoa lá. Ou eu não sei, de repente eu tô exagerando, é só o vídeo que vai, né? Pode ser isso também, não sei. Mas dá a impressão que toda noite a pessoa tá lá, né? Inclusive, eu falei um deles, né? Assim, todos fazem a mesma coisa, né? Acha que eu tenho que escolher, eu não tenho que escolher ninguém, né? O que eu tinha que fazer eu já fiz, né? E como eu falei, um rapaz novo, né? E não quer detalhe, não quer achar ruim com a pessoa, quer agredir a pessoa, não é assim, né? Procura uma menina nova, tem uma menina aí que tá, né, deitada no chão pra você passar, entendeu? Menina nova, de 15, de 18, de 20, sua idade, né? Procura uma menina nova pra você, entendeu? Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que as pessoas veem em mim, porque uns acham que eu sou criança, outros têm, eu não sei mais que tem, porque eu queria ter essa visão que as pessoas têm de mim. Sinceramente, porque tem hora que eu falo, gente, não bate, né? Não bate. De maneira nenhuma. Eles devem ter a visão de que eu sou adolescente, ou então que eu sou criança, né? Ou então isso é uma coisa muito, porque eu vou te falar, o ataque é demais, né? É chato. Quer dizer, uma obsessão danada, né?
É uma obsessão. E é aquela história, o pessoal tá nessa lida aí, né? Que tudo é um relacionamento mais profundo, né? Agora eu vou ter que mudar meu palavreado, a gente tem que começar a mudar, né? Um relacionamento mais profundo, mas meu filho, eu não faço parte disso não, né? Eu tenho um negócio com Deus, né? E comigo mesmo. Tem decisões que eu tomei, não foi Deus que mandou tomar, não foi não. Eu tenho decisões que eu tomei com Deus, né? E Deus sabe que é verdade, né? Que os crentes quiser saber pode perguntar para Deus, porque eu não vou falar, né? Mas eu tenho decisões que eu mesma tomei, entendeu? Então a gente junta as nossas decisões que a gente toma, nossas escolhas, e junto com a vontade de Deus, o que é certo, né? E aí o negócio, né? Acontece, né? Aí você fala, Jorge, você é santa? Eu gosto de perguntar se eu sou santa. Não sou santa, não, né? Ah, eu gosto de mulher também? Não gosto de mulher, não, filho. Não precisa ficar mandando fotinha de mulher pra mim. Não tenho, porque eu também sou mulher. Tudo que a mulher tem, eu também tenho, né? Eu sei o que eu gosto, né? Então, é uma escolha minha, né? Porque eu prefiro mil vezes a minha santidade de morar com o céu do que ir pro inferno, né? E outra coisa, eu não me vejo ficando com um homem desse jeito assim, não. Você me perdoa, né? Eu olho assim, eu não quero falar, a gente tem que ser delicada, né? Mas eu não me vejo com um, com outro, pessoas que eu nem sei quem são, né? Pessoas que eu não sei onde que bota a mão, tira a mão, o que faz para ir afora. Fih, não é comigo não. Esse tipo de pessoa deve fazer todo tipo de coisa, né? Na internet, né? Não é comigo não. Você me perdoa, né? Não tô aqui para te fazer de ninguém, mas não é comigo não. Eu, sinceramente, não desce, sabe? Não desce. Mesmo que eu bebo água, não desce. Não desce, né? Eu sou mais suave, mais leve, por favor, né? Se vocês puderem evitar, eu agradeço. E com tudo isso, né, que está acontecendo, a única coisa que eu falo para Deus, eu falo assim, eu acredito na sua palavra, né? Como eu já falei, eu acredito no que o que Deus tem falado comigo, né? E acredito na palavra. Eu acredito, continuo acreditando na palavra. E voltando lá, né, para ficar mais claro, da história do guarda-chuva, acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Foi assim: a mulher falava da chuva na música, né, que ela estava ali naquela chuva. Depois eu vi esse vídeo, né, e tinha a mulher na chuva e o homem levantando a mulher. Aquilo ali é Satanás que estava na. Porque a revelação que eu tive, como eu falei com vocês, foi a guarda-chuva e a foto de Satanás. Então aquilo ali era Satanás, como eu já falei com vocês, que me ofereceu aquele manjar ali que eu não aceitei, porque eu comecei a gravar, entendeu? Porque o meu Instagram fica cheio de pessoas, né? Ou são pessoas ou são fotos, né, de pessoas que outras pessoas mandam, não sei o que está acontecendo. Mas é isso que eu falei com vocês, né? Então, como eu falei, né, não era para mim estar aqui mais, né? Se não fosse Jesus, né? Inclusive eu fiz uma outra imagem aqui, Jesus puxando a menininha, né? Se não fosse Jesus comigo, eu não estava nem mais aqui, não tinha nem mais osso. A verdade é essa, né? Porque é tanta calúnia, é tanta mentira, é tanto ataque, é tanto engano, é tanta traição, é tanta mentira, né? É tanta coisa que se Deus não segurar na nossa mão, a gente não aguenta, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa falando que tem gente que se estivesse no meu lugar não aguentaria. Eu, sinceramente, como eu sempre falo, nem um presidente da república passou uma coisa dessa, né? As coisas que eu já passei, né? Assim, eu vou te falar, é coisa assim que eu vejo que é só Deus, né? Mas a gente tá feliz porque Jesus está passando para a gente, tá segurando na nossa mão, né? E que Jesus também venha fazer isso na sua vida. Eu não sei o que você está passando no momento, mas se você acreditar em Deus, né? Deus vai te dar a solução, né? Deus vai te dar uma solução, né? E eu espero solução todo dia. Porque todo dia, né, o inimigo está ao nosso derredor, inventando uma história, inventando outra, né? Aí se dá por vencido, só que aí a gente vê que Jesus já abriu o caminho em outro lugar, ou eles não sabem ou finge que não sabe, né? Tem uma pessoa que vai lá pra mim assim, ó, nem sabe que perdeu, só tá nessa doação assim para você acreditar. Só que eu já sabia que Deus não tinha me dado a vitória, né? E quando eu vejo eles muito cercando lá no Instagram, eu falo, ih, tem alguma coisa aí que eu preciso saber, né? Que eles tomam todos os passos do Instagram. Não consigo receber mensagem de maneira nenhuma, né? Então, assim, não é normal. Eu falo, meu Deus, o pessoal deve olhar para mim e vai ver alguma coisa diferente, porque vou te falar, é muita perseguição, é perseguição de mulher, perseguição de homem, né? E aí, com pouco você vai só descobrindo, porque todo dia eu descubro um inimigo, né? A gente passa por essa situação e o bom de passar é que Deus vai mostrando quem é amigo e quem não é. Essa é a verdade, né? Quem é amigo e quem não é. Deus mostra.
Deus mostra. Não está pensando que você vai ficar escondidinho aí, que eu não vou passar a saber, eu vou passar a saber sim, né? Essa obra não é minha. Quem tira é o próprio Deus, né? Quem tira é o próprio Deus. E a amizade está difícil, né? Então, se você quer ser amigo, meu filho, seja amigo de verdade. Quer participar, entra com tudo, bota o pé, ajuda, faz alguma coisa, né? Que às vezes a pessoa diz que faz parte do grupo, mas não ajuda em nada, né? Dá uma mensagem, passa uma mensagem, resolve uma coisa, faz alguma coisa, né? Movimenta, se mostra, né? Um soldado é assim, tá de prontidão, né? Tá, o soldado tá ali mostrando serviço, né? Não é só caçando confusão, né? Ou abandonando o barco na hora que o negócio tá feio, né? Mostrando, eu faço parte, eu quero resolver, eu quero ajudar, né? É assim que funciona, né? Ah, não, mas o pau quebrou, não tô aqui mais não, eu tô aqui, né? Enquanto tá tudo bem. Sendo que a guerra, né? A guerra é constante, é o tempo todo, né? É o tempo todo. Então, como eu falei, aquela música veio para mostrar muita coisa foi revelada. E eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, essa música não é, né? Não me representa, mas o Senhor, né? Mandou ficar caladinha. Eu entendi o Senhor, né? Eu falei, tudo tem um propósito, não ficar quieto. E ali teve, através daquela música, teve muita revelação, né? A verdade é essa, né? Teve muita revelação. Satanás está marcando durinho, né? Inclusive, eu acho até engraçado que quando a gente tá num clima muito descansado, né? Uma situação bem tranquila, né? Então, pra gente não relaxar, o Senhor permite que o próprio Satanás apareça, né? E aí, outro dia até achei engraçado, que a gente tava lá, né, tranquilo. Aí, com um pouco, apareceu o próprio Satanás, né? Eu falo porque, pra mim, ele é o próprio Satanás, né? Porque eu já vi umas coisinhas dele, né? Então, foi bem revelador e teve revelação da minha casa, então é o próprio Satanás que aparece, tipo assim, né? Qualquer coisa que você fizer aqui, eu sinto aqui, então eu faço parte também, entendeu? Então, eu não posso pecar, né? Porque se Jesus estava lá no deserto e o próprio Satanás estava ali ao redor, né? O Satanás também tem oferecido o prato dele, né? E falando, eu tô aqui, né? Então, é mais um motivo, né, pra gente andar direitinho, né? Se você, assim, pensa que a internet não tem algo espiritual, eu nunca vi Satanás tão de perto como né, nessa dimensão que o Senhor me mostrou, né, que é a internet, né? Eu nunca vi. Assim, de uma forma tão clara, né? Os manjares que ele mostra, né? Os manjares, as propostas, né? Só que o filho, eu não fico onde não tem luz, não. Eu sou luz. Não fico, não faço parte, não, né? Como eu já falei, tem muita gente que já perdeu o brilho e nem sabe, de tanto fazer, né? Deve fazer muita coisa errada, perdeu o brilho. Né? Então, eu não quero perder o Espírito Santo de Deus, né? Eu não quero perder a beleza de Jesus na minha vida. Não estou aqui para desfazer de ninguém, né? Mas só tem uma pessoa que brilha. Se tem mais alguma coisa que brilha, né? Não é a luz de Deus, não, né? É um brilho bem fraco. Então, só existe um brilho, né, que vem de Jesus, né? E nós somos com a igreja, a gente brilha na terra, né? Mas a partir do momento que a gente se desvia, a gente faz coisa errada, né? O brilho de Jesus sai da gente e dá para notar, né? Dá para notar. Tem um homem, acho que é o nome dele seja Moisés, né? Que eu falo assim, que a gente tem que falar que acha, porque às vezes a mente da gente enfraquece, né? Que ele subia o monte, né? E descia, todo mundo via a glória dele, né? De Deus no rosto dele. Aí, com pouco, a glória de Deus saiu e começou a tampar o rosto. Foi mais ou menos uma história assim, né? Então, dá para notar quando o brilho vai sair, né? Então, aquela história, eu não tenho nada para esconder, graças a Deus, e as provas estão aí, todos os dias tem prova, né? Não tenho nada para esconder, não precisa ficar me mandando mensagenzinha, né? Porque eu acho assim, tem pessoas que elas querem estar com você enquanto está tudo muito bem. Quando as coisas começam a esquentar, elas mesmas são as primeiras a ficar mandando mensagenzinha, mandando conversinha fiada. Não manda não, filho, eu tenho mais o que fazer, eu tô cheio de coisa, né? Eu tô cheio de inimigo. Às vezes a gente fica perdendo tempo com um amigo, se a gente tá cheio de inimigo, a gente não pode se distrair não. Não manda mensagem para mim não, né? Pode ficar tranquilinho aí que eu tô na guerra aqui com Jesus, né? Pode ir ficar, né, no seu cantinho aí, deixa eu na minha guerra aqui, que eu creio em nome de Jesus, se a gente não vencer aqui, lá no céu a gente vence, né? Que nosso objetivo é o céu, essa é a verdade, né? É o céu que é nosso alvo, é Jesus, né? Não precisa ficar mandando mensagenzinha disso, daquilo outro, né? É isso.
E aí eu só tenho que agradecer, né, as pessoas, né? Tem muita gente de boa vontade, muita gente aí que eu fico impressionado com a sabedoria de vocês. Eu acho que Deus está revelando para vocês também, porque vocês são de uma sabedoria que é de fazer gosto, viu? Eu fico até envergonhada, eu preciso de um pouquinho da sabedoria que vocês têm aí. E eu não sei de que religião vocês são, eu acho que são católicos, né? Mas eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vejo vocês numa sabedoria que eu vou te falar que coisa linda, viu? Nós crentes, nós temos que, né, buscar uma sabedoria dessa aí, viu? E é algo que está aparente, não é algo que não é quando só você está falando, não. É algo aparente. Mas aqui vocês fiquem com essa palavra, né? Não estou aqui para inventar mentira, é verdade, né? O que o Senhor tem me mostrado, entendeu? E mais uma vez o Senhor me revelou, né? Algumas pessoas que não são amigas estão só enquanto a coisa tá boa, depois, né? A gente vê que tem algumas pessoas que a gente tirou, outras que a gente tem que tirar, infelizmente, né? Outras que a gente tem que continuar observando, né? E que o Senhor também, né, nos ajude a vigiar não só as pessoas, mas a gente também, né? Que a gente é maldito o homem que confia no homem. Então, eu sou homem, né? Maldito será eu se eu me confiar em mim mesma, né? Tem que estar confiando mais no Senhor, fazendo o que é certo, ouvindo mais a voz de Deus, né? Porque o inimigo aí tá assim, tem muito engano no mundo, essa é a verdade, né? E assim, eu acho que eu não esqueci de mais nada, não. Então, esse é o resumo que o Senhor vem me mostrando, né? Porque a gente não sabe o que o inimigo está armando, mas Jesus sempre chega primeiro. E esse vídeo aí, por mim, não teria mostrado, que eu pensei que era outro assunto, mas como eu falei, eu fui ver esses vídeos, né? Tem algo bem esquisito, né? Quem tem que saber analisar, quem quiser ir ver, pode ir lá ver. Os dois vídeos estão lá, né? Pode analisar, né? Se tiver alguma coisa que é engano, né? Que de repente eu estou enganado, não estou acusando ninguém, mas como eu falei, né? Recebi mensagem por vídeos, né? Mensagem de uma pessoa que eu não esperava e essa pessoa fazia gesto, o mesmo gesto da criança. Não sei se ela estava me ameaçando, não sei o que estava acontecendo, não sei se ela estava falando o que ela estava falando, mas como ela estava falando para mim, orando muito sério, né? Para mim eu entendi como ameaça, pode ser que eu esteja enganada, né? Mas tem aí uma equipe. Vou falar assim, qual é o objetivo dessas pessoas eu ainda não sei, mas não estão correndo atrás de coisa pequena, não. Tem algo muito grande aí, né? Eu creio, e nós estamos aí, né? Nós estamos aí, desistir jamais.